Laudetur Jesus Christus. Louvado seja Jesus Cristo. Muitos devem ter ficado assustados ao ver o título deste vídeo, O Mundo Luciferino. Entretanto, depois da minha explicação, eu acho que vai ficar muito claro o porquê deste título. Não foi inventado por mim, porque no Evangelho o próprio Jesus várias vezes se refere a Lúcifer, a Satanás, como o príncipe deste mundo. Príncipe é aquele que governa, aquele que é honrado, aquele que tem liderança. Ora, por que motivo Satanás é chamado de príncipe deste mundo? Porque muitas vezes o mundo segue os seus princípios. Ora, por isso intitulei o vídeo de O Mundo Luciferino. E a realidade dos fatos nos mostra que nós vivemos num mundo, numa época luciferina. Evidentemente, luciferino vem de Lúcifer, aquele que diz respeito a Lúcifer. Quem era Lúcifer? Quem é Lúcifer? Lúcifer era um anjo de luz que se sentava no mais alto do céu, junto do trono de Deus, e que, no entanto, pela sua desobediência, pela sua rebelião, se tornou o espírito das trevas, chamado de Satanás, o demônio e assim por diante. Vamos ver a história, por assim dizer, de Lúcifer. 3 atitudes marcam a sua relação com Deus. Em primeiro lugar, ele não reconheceu a Deus. Ele pretendeu ser Deus. A Escritura nos diz, o seu pensamento, subirei até as alturas, me sentarei no trono de Deus. Ele quis ser Deus, tomar o lugar de Deus, determinar o que é bom, o que é mal, fazer a sua vontade. Em segundo lugar, ele não reconheceu o senhorio de Deus, não reconheceu a sua autoridade, não quis seguir a sua vontade. Em terceiro lugar, evidentemente, passou a agir de acordo com essas suas concepções, rejeitando a Deus, querendo ser Deus, rejeitando a vontade de Deus, passou a agir de maneira oposta aos planos de Deus. Ora, desde o início da humanidade, Lúcifer pretendeu envolver os homens nesta sua rebelião. Assim, se nós olhamos para o início da Sagrada Escritura, os nossos primeiros pais foram tentados por Lúcifer a entrarem na mesma estrada, não reconhecer a Deus como tal, não seguir a vontade de Deus e agir fora da vontade de Deus. Quando ele tenta a mulher a desobedecer a ordem dada por Deus de não comer dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz, ora, Deus proibiu que vocês comessem o fruto, porque aí vocês seriam como deuses. O que é ser como Deus? É querer ter a autoridade de Deus, querer ter o poder de Deus, querer determinar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, tomar as rédeas da sua vida e da vida do mundo. Para isso, o demônio, Lúcifer, apresenta um quadro falso para Eva. Eva tinha recebido o preceito divino que não comesse, senão morreriam. Lúcifer começa a dourar a história, dizer, não, vocês não vão morrer. Não é? Simplesmente Deus proibiu porque vocês se tornariam conhecedores do bem e do mal. O que é ser conhecedores do bem e do mal? Significa determinar o que é bom, o que é mal. Em outras palavras, não, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem. Não é? Sigam esse caminho, então comam, desobedeçam. Aqui o problema não era que fruta foi, como muita gente quebra a cabeça. Não é? O ponto aqui está em que Deus mandou e eles desobedeceram. Portanto, o mesmo caminho de Lúcifer é apresentado para a humanidade. O homem e a mulher caem, desobedecem, assim não reconhecem a Deus como tal, sereis como deuses, é a tentação, não obedecem à vontade de Deus, não cumprem o que Deus tinha mandado, não comereis do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e passam a agir fora do plano de Deus. Quais as consequências dessa rebelião? Nós bem sabemos. Para Lúcifer,
foi cair das alturas de ser um dos anjos mais elevados do céu, cair para as profundezas do inferno e se tornar um ser maldito e maligno. Para a humanidade, qual foi a consequência desse pecado dos primeiros pais? Foi perder o paraíso, perder a graça de Deus, perder os dons preternaturais que Deus havia concedido. Através desse primeiro pecado, dessa rebelião, entrou o mal no mundo, entrou a morte, a desgraça, a miséria, a desarmonia e tudo que nós conhecemos na vida humana. Evidentemente que Deus não fechou as portas nos seus desígnios, pois já após a queda dos primeiros pais, ele prometeu uma redenção. E de fato, Deus, no tempo devido, enviou seu Filho para revelar quem ele é, quem me vê, vê o Pai, para ensinar a fazer a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como dizemos na oração do Pai Nosso, e para nos mostrar como se faz a vontade de Deus. Eis que venho, ó Pai, para fazer a vossa vontade, como se diz na carta aos Hebreus. Ora, no entanto, cada um de nós, para participar desta restauração, precisa ter um envolvimento pessoal, dar uma resposta pessoal. Se nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, percebemos que toda essa rebelião não se deu somente antes da criação do mundo, como foi a de Lúcifer e dos anjos que o seguiram na sua queda. Também não foi só a queda de Adão e Eva no início da humanidade, pois essa queda produziu efeitos na sua descendência, mas também é uma realidade presente no mundo em que nós vivemos. Por isso, vivemos num mundo verdadeiramente luciferino. Basta olhar para a realidade das instituições humanas, em nível mundial, em nível nacional e no nível local. Assim, quantos governantes, legisladores, autoridades em geral, agem, governam, pensam, legislam como se Deus não existisse. Mais ainda, eles mesmos tomam decisões, têm atitudes como se fossem deuses. É a tentação de Lúcifer, sereis como deuses. Basta olhar para tantas leis que existem neste mundo que vão frontalmente contra o plano criado por Deus, contra a natureza criada por Deus, vão contra a lei positiva revelada por Deus no Antigo e no Novo Testamento. Isso leva ao quê? A não acolher o plano de Deus, não acolher a vontade de Deus na vida do mundo. E, consequentemente, leva a agir fora do plano de Deus, a não agir e não viver segundo Deus. Infelizmente, essa rebeldia luciferina não tem esses reflexos apenas na esfera pública, mas na vida pessoal de grande parte das pessoas do nosso tempo, isso é vivido no dia a dia. Quantas pessoas vivem de fato como se Deus não existisse? Ou se usam o nome de Deus, às vezes até manifesta algum tipo de religiosidade, não é o Deus verdadeiro a quem eles seguem, mas criam religião segundo a sua vontade, montam um pacote para a sua religião, misturando um pouco de cada tradição, de cada realidade, porque na verdade não querem seguir a Deus. E assim há uma mentalidade corrente no mundo de hoje de que cada um tem a sua verdade. A religião é vista e apresentada como um assunto meramente particular, privado, cada um tem a sua e não queira que isso invada a esfera pública. Religião é um assunto privado. Isso é negar a Deus, é pretender que Deus seja algo longe, distante, fora, já como muitas correntes filosóficas pretenderam no passado. Hoje não se trata tanto de filosofia, mas de uma atitude prática. Não é o sereis como deuses ecoado na vida de tantas pessoas? E se passamos para o plano prático, a mesma queda de Lúcifer e de Adão e Eva
não obedecer à vontade de Deus? Também não se reflete no dia a dia de tantas pessoas? Sereis conhecedores do bem e do mal. É o que nós vemos. As pessoas querem determinar o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, segundo vários critérios. Pela conveniência pessoal ou pela conveniência de um número de pessoas. Às vezes até pela maioria. Ora, evidentemente que a decisão a respeito de se uma coisa é justa, é boa ou má, não pode se dar por meio de conveniência pessoal e nem por estatística. O que é bom, o que é mal. E foi, e é, e será. No entanto, há essa pretensão. Quantas vezes nós ouvimos de várias pessoas? Cada um tem a sua verdade. Ora, quem tem a sua verdade é um louco, que vive fora da realidade. Ele pode ter a sua verdade. Um louco pode dizer, eu sou Napoleão. Outro louco diz, eu sou Cleópatra, contra todas as evidências. Então não é verdade. Não é certo que cada um crie a sua própria verdade. Pode criar a sua própria fantasia, a sua ilusão. E aqui nós estamos no mundo luciferino. As artes de Lúcifer, nós podemos dizer assim, se manifestam muito nessa sua capacidade de ilusionista. Um grande escritor inglês chamado Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis, autor de muitas obras muito interessantes, muito profundas, mas que se tornou muito famoso na nossa época pela filmagem dos Contos de Nárnia, livros infantis. Mas Lewis escreveu uma obra chamada, e traduzida no Brasil, com o título de Cartas do Coisa Ruim, em que ele faz uma ficção imaginando as cartas de um diabo velho para um diabo jovem que está começando na carreira de tentador e que é sobrinho do diabo velho. E há uma das passagens em que se vê que o diabo novo disse ao seu tio que estava conseguindo êxito no trabalho com seu paciente, ou seja, era o jovem a quem ele tentava. Dizia não, que estava tentando a pecados pelos quais ele ia obter prazeres na vida. O diabo velho, então, repreende e diz, bem, se vê que você não tem experiência, nós não podemos dar nada para ninguém. O requinte da nossa arte diabólica está em prometer muito, mas em não dar nada. Nós temos que iludir a pessoa até conduzi-la à queda. Ora, meus caros, se o mundo de hoje não está cheio dessas ilusões, nós não sabemos de nada. O nosso mundo vive de ilusões, de fantasias criadas pessoalmente, divulgadas pelos meios de comunicação e assim por diante. Ora, dessas ideias de rejeição de Deus enquanto tal, de rejeição de Deus como Senhor e rejeição da sua vontade, da sua lei, segue-se não viver segundo Deus, não agir segundo a sua vontade. E aqui está novamente o mundo luciferino. É deixar de fazer o bem, não aprender a fazer o bem, para fazer o mal. Para fazer aquilo que está em desacordo com o bem pessoal, com o bem comum. Olhemos para a nossa sociedade, nós vamos ver o fruto que produz essa rebeldia luciferina das autoridades, dos legisladores, dos juízes. Olhemos para a nossa sociedade e vamos ver o efeito negativo dessa rebelião nas relações humanas, nas relações de trabalho, nas relações comerciais. Olhemos para a vida particular de tantas pessoas que vivem à margem da lei de Deus, que querem promover e erigir modos de vida e de conduta que se opõem abertamente ao plano criador de Deus. São Paulo, olhando para essa realidade humana, chegou a exclamar, Infelix ego homo, quis me liberabit. Infeliz de mim, que sou homem, quem me libertará? De fato, essa situação do mundo luciferino pode nos levar a uma atitude quase de desespero. No entanto, Deus não abandonou a humanidade, nós sabemos disso. Prometeu e enviou seu Filho a este mundo. E ele deu, segundo nos diz
o prólogo do Evangelho de São João, a todos que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui está o caminho para que nós possamos cancelar essa rebelião luciferina, para que nós possamos cancelar essa rebeldia no mundo, na sociedade, e, sobretudo, cancelar essa rebelião luciferina na nossa vida pessoal. Deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem. As palavras de Jesus do início do seu ministério indicam o caminho. Convertei-vos e crede no Evangelho. É aprendendo a fazer o bem, abandonando o mal, e é aprendendo aquilo que o Senhor nos ensina. É entrar na sua escola. Ele nos ensina a reconhecer a Deus. Quem me vê, vê o Pai. Ele nos ensina a fazer sempre em tudo a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele nos ensina a agir segundo Deus. Eis que venho ao Pai para fazer a vossa vontade. Este é o objetivo deste canal que está iniciando hoje com este vídeo. Ajudar neste caminho da vida cristã. A deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem. É um primeiro estágio. A conhecer a Deus, reconhecer a Deus. Outro passo. A conhecer a vontade de Deus e acolhê-la na nossa vida e colocá-la em prática. Sozinhos nós não podemos. No entanto, o Filho de Deus veio a este mundo, nos ensinou, ofereceu a sua vida por nós para nos resgatar dessa escravidão produzida pela rebelião do pecado. Para participar desta salvação, nós temos que entrar pela fé, crer no Senhor, crer no Evangelho, acolhê-lo na nossa vida. A todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E nós temos acesso a esta graça pelos sacramentos, que nos introduzem e nos fazem crescer nesta vida divina. Nós crescemos também a partir do nosso contato pessoal e vital com Deus, que se dá pela oração. É evidente que nós precisamos entrar num caminho de aprendizado. Não basta só uma boa vontade, um bom desejo. É um grande passo, querer, desejar. Mas é preciso aprender, é preciso ter disposição de conhecer. Como nós amaremos a Deus, como nós amaremos a sua vontade se nós não a conhecemos? Ninguém ama aquilo que não conhece. Este é o objetivo, repito, deste canal, ajudar neste caminho de conversão, de conhecimento de Deus, de acolhimento da sua vontade. Jesus é caminho, verdade e vida. Ele nos mostra os passos a seguir. Ele é a verdade revelada. Ele nos ensina toda a verdade sobre nós, sobre Deus, sobre o mundo. Ele é a vida verdadeira para todos nós e vida abundante. Busquemos aquilo que Deus nos oferece. Abandonemos este caminho de rebelião, este caminho de Lúcifer. Ajudemos a que esse mundo não seja mais um mundo luciferino, ao menos no que depender de nós. Essa transformação começa dentro de nós, começa à nossa volta. Se isso não acontecer, não acontecerá na esfera pública jamais. Eu sou Monsenhor Roberto Silva, pertenço ao clero da Diocese de Santo Amaro e estou iniciando este apostolado com a finalidade de combater este mundo luciferino. Se quiser colaborar com isto, você pode fazê-lo, não só como ouvinte, como espectador, para o seu bem, mas também pode ajudar a divulgar, compartilhando este link com os seus amigos, familiares, conhecidos. Os antigos diziam que quem colabora na pregação tem merecimentos de pregador. Se por acaso alguém deseja colaborar financeiramente com contribuições para este apostolado, também poderá fazê-lo seguindo as indicações na descrição do canal. Eu pretendo apresentar um vídeo novo, se Deus permitir, a cada quinta-feira, sempre nas quintas-feiras à tarde, estará disponível um novo vídeo em que nós faremos este caminho de conhecer Jesus, caminho, verdade e vida. Peço que aqueles que quiserem nos acompanhem. Se ao menos uma alma
for beneficiado e se aproximar mais de Deus e empreender este caminho para a vida e abandonar o mundo luciferino, eu já me darei por satisfeito. Até o próximo vídeo e, como sempre se diz no YouTube, né, compartilhe, dê o seu like e considere a possibilidade de se inscrever e até de ser um colaborador. Até a próxima, e eu termino oferecendo aquilo que eu tenho. Como disse São Pedro, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho vos dou. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.